RCM Marinha Grande. Seja bem-vindo uma vez mais. Passam 10 minutos das 11 nesta manhã de quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Hoje com uma emissão diferente. E porquê? Porque connosco temos a nossa doutora Melanie Simões e estamos em festa no dia de hoje, não é, Melanie? É verdade, estamos em festa e eu vou agora experimentar aqui a Cristina. Fazemos quantos anos? Eu sei, 7. Não olhaste para o bolo! A Cristina, isto só para entenderem, a Cristina nunca sabe quantos anos nós fazemos. Eu digo sempre são 5. Sim, mas já são 7, amor, já são 7. 7 anos. Desvalorizada por ti. 7 anos, porque assim é tão bom estar com a Melanie que o tempo passa a correr e nem me dei conta. 7 anos da nossa vida. Conseguiste desviar-te bem. Olha, aprendi contigo. Melanie Simões connosco, ela é psicóloga clínica, coach da felicidade também, trabalha connosco há 7 anos, trabalhamos juntas há 7 anos, todas as quintas-feiras entre as 11 e o meio-dia estamos juntas e hoje com o mapa dos sonhos. E porquê? É verdade. E porquê? Porque estamos em contagem decrescente para o final deste ano de 2021. Agora já é tudo tão rápido, vai ser tudo muito rápido até ao final. E com esta correria toda, com este corre-corre, está na altura também de nós pensarmos em fazer um mapa dos nossos sonhos. O que é isto, Melanie? Exatamente, é como tu acabaste de dizer e principalmente porque agora a situação parece já estar outra vez a agravar mais um pouco devido à Covid, convém nós focarmos-nos em algo mais positivo. Então, o mapa dos sonhos é o quê? É uma ferramenta que nós colocamos numa folha, e eu vou explicar isto tudo ao pormenor, colocamos numa folha os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos para o ano vindouro. E vamos fazer isso de uma determinada forma para dar certo, porque muitas pessoas queixam-se e dizem: Melanie, sempre quando eu tenho propósitos ou no fim do ano, na passagem de ano, faço os meus desejos, nunca dão certo, eu nunca consigo realizar nada o que acontece do que eu desejo. E é porque há determinados truques para nós realmente conseguirmos focar-nos no que queremos e agir de acordo, e o mapa dos sonhos vai nos dar exatamente isso, vai nos dar no fundo a ferramenta e o auxílio que eu preciso para sim atrair o que eu mais desejo de uma forma produtiva. E porquê? Porque o universo entende frequências e nós estamos a emitir uma frequência, a nossa frequência para o universo, os nossos pedidos, não é assim, Melanie? Exatamente. Entretanto, penso eu que será necessário papel específico, caneta ou lápis específico. Não vamos colocar o mapa dos sonhos num papel rascunho, por exemplo, sim, ou num papel em segunda mão. Sim, é assim, até pode ser um papel preto, ou seja, o que é que eu costumo dizer? Tudo o que nós queremos na vida convém nós visualizarmos de uma forma bastante nítida e estruturada. Então não convém, se calhar, fazer o mapa dos sonhos a lápis num papel de rascunho meio enrugado. O que é que eu costumo sugerir? Para a pessoa fazer em plano maior, ou seja, se calhar não numa folha de A4, mas sim se calhar numa folha de A3, para ter alguma dimensão. Depois, se calhar, fazer num papel mais cartolina, por exemplo, mas quem quer fazer em papel normal também pode. Não há problema ser, por exemplo, em papel preto, porque isso tem a ver com o gosto de cada um. Agora, o que é importante? É nós utilizarmos muita cor, é utilizarmos canetas, por exemplo, diferentes, fluorescentes, é também utilizar muito imagens, principalmente imagens, porque imaginando que o meu sonho é este ano ir a Paris, por exemplo, porque nunca fui a Paris, quero poupar dinheiro para poder ir a Paris. Se eu escrever a palavra Paris nessa folha, não é tão, digamos, tão impactante como eu realmente colocar lá, por exemplo, uma foto da Torre Eiffel, por exemplo. Ou de um avião. Ou do avião para chegar. Mas uma vez que o destino é Paris, quanto mais objetivo, mais específico, melhor. Ou seja, o avião pode levar a qualquer lado. Sim, até pode levar-me do Porto a Lisboa. O avião e a Torre Eiffel, tudo o que envolve, não é? Exatamente. Quanto mais específico, melhor. Até posso, se eu tiver habilidade, mas mesmo que eu não tenha habilidade, colocar, por exemplo, recortar a minha imagem e colocá-la nessa foto à frente do Torre Eiffel. Não precisa de ser digitalmente correto. Nós sabemos que aquilo é apenas uma projeção do nosso desejo. Ou seja, quanto mais específico, melhor. Se eu consigo, no mapa dos sonhos, pôr aquela Torre Eiffel, essa imagem colorida, e pôr também a mim nessa imagem, nem que eu imprima as duas fotos à parte e depois colo literalmente à moda antiga, uma em cima da outra, isto para quem não tenha as capacidades digitais necessárias para fazer uma montagem toda bonitinha, faça à moda antiga, imprima independentemente e depois cole,
fica sempre muito mais visível para nós. E o que é que grande parte das pessoas faz errado? É que quando faz, por exemplo, uma lista dos sonhos ou qualquer coisa do género, que dobra e mete, por exemplo, na carteira e nunca mais vê aquilo. Então isso é a pior coisa que nós podemos fazer, porque a nossa mente precisa acreditar para realizar, para concretizar. E eu, para no fundo acreditar, eu preciso ver o estímulo as mais vezes possível. Então, o que é que nós fazemos com o mapa dos sonhos? Supostamente, nós colocamos num sítio onde nós estamos constantemente a olhar para ele. Pode ser, por exemplo, quando eu acordo de manhã e está na minha parede. A primeira coisa que eu vejo é, por exemplo, o meu mapa dos sonhos. Ou posso digitalizá-lo e ser, por exemplo, a minha imagem de ecrã. Sempre quando eu abro, no fundo, o meu computador, lá está o meu mapa dos sonhos a olhar para mim, porque quanto mais vezes eu olhar o que eu quero e o que eu desejo, mais a minha mente vai achar que aquilo é importante. Então, a importância daquele objetivo, daquela meta, daquele sonho para a minha mente vai crescendo de acordo com a quantidade das visualizações que eu tenho daquele estímulo. E o que é que acontece? E isso é a parte importante, porque muitas pessoas já acham que com a lei da atração e depois é qualquer coisa do género. Ok, então eu olho para lá todos os dias e aquilo acontece e eu não tenho que fazer nada. Claro que não. Não é assim que funciona. Olha, entretanto, Melanie, quero lembrar os nossos ouvintes que nós estamos também em direto com a Marinha TV. Eu acabei por não divulgar, só mesmo no Facebook e nas nossas redes sociais é que foi divulgado que estávamos em direto na Marinha TV. Cláudio Maroto, não é? Tu não apareces, pois não? Pois não, estás a ver como ele é. Mas eu quando anunciei no Instagram e no Facebook, o Cláudio aparece no story. Ah, é? Sim. Ah, muito bem, muito bem. O Cláudio, que está aqui connosco também no estúdio, e ele é que é o responsável por estas câmaras todas, por esta luz, por esta imagem e pelo som também que está a ser difundido na Marinha TV, não é assim, Cláudio? Diz bom dia. Bom dia. Pronto, ouviu-se? Melanie, vamos seguir então com o nosso mapa dos sonhos. Sim. Agora pergunto, este mapa dos sonhos é para ser feito individualmente ou poderei fazer este mapa dos sonhos num coletivo? Para os meus amigos, para a minha família? Sim. Como é que nós podemos fazer este nosso mapa dos sonhos? Sim, isso é uma excelente pergunta. Porquê? Porque o mapa dos sonhos, naturalmente, é individual, ou seja, é só para nós. E porquê é que eu digo que isso é uma excelente pergunta? Porque há aquelas pessoas que, por exemplo, querem amor. E depois, em vez de colocarem o desejo de uma forma para focarem-se naquela vibração, naquela frequência, escrevem, por exemplo, eu quero que fulano ou fulana tal me pede em casamento, ou me pede sem amor, ou pior, às vezes, se calhar há pessoas que dizem que querem que o outro se separe para ficar connosco, qualquer coisa do género. Nós temos de ter muito cuidado com esse tipo de energia e esse tipo de frequência, porque não é só necessário colocar as coisas que nós queremos no mapa dos sonhos, como também é importante nós agirmos de acordo, tem que haver uma ação, porque eu, para me sintonizar com a vibração certa dos meus propósitos e da realização, eu também tenho que sintonizar a minha vibração energética nesse sentido, e então eu estar estagnada em casa que as coisas acabem por acontecer não vai atrair sonho nenhum. Então é sempre muito importante que a minha ação também seja implícita, e por isso é que eu disse há pouco, é tão importante nós estarmos sempre a olhar para o mapa dos sonhos no sentido de aquele estímulo constante, fazer uma prioridade a nível mental, ou seja, a minha mente olha aquilo todos os dias, torna aquilo uma prioridade para mim. E diz, eu tenho que fazer algo para fazer acontecer, não é? Exatamente isso. Porque se nós não fizermos, nada acontece. Exatamente, porque é assim que a nossa mente funciona. Ela tem que começar a priorizar aquilo e tem que começar a querer aquilo, a desejar aquilo, para entrar em ação. E só a partir do momento que ela entra em ação, aí sim a minha vibração sintoniza-se também nesse sentido, porque eu vou começar, a minha mente sabe, ok, tu queres isto, eu vejo isto todos os dias, eu vejo este pedido todos os dias, eu vejo esta imagem todos os dias, então é isto que tu queres. E o trabalho da mente é fazer o que eu quero. É fazer acontecer. É fazer acontecer. Então ela vai fazer com que eu tenha determinadas decisões ou comportamentos adequados para a realização daquele propósito. O que é que acontece muitas vezes? As pessoas não sabem dar os comandos certos à mente. Dizem exatamente o oposto do que querem, porque dizem, por exemplo, qualquer coisa do género. Eu gostava tanto de emagrecer 10 quilos, por exemplo. Mas dizem isso uma vez na passagem de ano, mas todos os dias, e depois dizem à mente,
ai, gosto tanto de bolo, ai, não conseguia sobreviver sem pizza. Ou passam numa pastelaria, oh meu Deus, isto é melhor do que... Isto agora que eu vou dizer é mesmo verdade, há muita gente que diz, oh, isto é melhor do que sexo, por exemplo. Eu costumo dizer assim, 5 minutos na boca, a vida inteira nas ancas, mas como na mesma. Mas, ou seja, estás a ter ali digamos, uma transmissão de comandos exatamente, que contraditórios. Não iria resultar no emagrecimento, que não é? vai resultar Pois, no emagrecimento. certeza. Então é muito importante ou então nós... aquela célebre frase, perdoa-se o mal que faz pelo bem que sabe, não é? Pronto, mas isso nunca iria resultar no nosso mapa dos sonhos. Não funciona no mapa dos sonhos, claro, porque nós estamos a ter informação contraditória e a mente, quando há algo contraditório, risca os dois. Não sabe o que queres, então não faço nenhum. E então nada acontece. E por isso é que é tão importante nós entendemos que o mapa dos sonhos tem que ser individual, porque eu só consigo colocar coisas no mapa dos sonhos que dependam inteiramente de mim mesma. Eu não posso colocar lá que determinada pessoa tenha que separar-se de outra para poder ficar comigo, ou que determinada pessoa tenha uma epifania e venha ter comigo para me pedir em namoro, por exemplo, porque eu aí estou a querer influenciar, no fundo, a vontade alheia. E isso não vai acontecer, porque a minha mente, a única coisa que ela consegue influenciar e fazer com que haja sou eu mesma. Então só eu é que consigo concretizar e realizar os meus sonhos. Só eu é que sou responsável pela minha própria felicidade. Então eu estar à espera que a minha felicidade seja concretizada por outra pessoa, onde eu não tenho influência alguma no comportamento do outro, isso é um desejo que nunca vai funcionar. Então não é adequado nem para o mapa dos sonhos, nem em geral no dia a dia. Nós temos de ter essa atenção que eu é que sou responsável, então eu é que tenho que fazer acontecer, e então o foco está em mim e no meu poder, na minha responsabilidade para fazer acontecer o que eu mais quero. Melanie, vamos ouvir uma música para depois então voltar com o nosso mapa dos sonhos. Este mapa eu quero saber quando é que é suposto ele ser feito. Provavelmente não vai ser no dia 1 de janeiro, não deve ser. Não, penso eu, não? Não Pronto. É. Já a seguir vamos tentar perceber então quando é que este mapa poderá ser feito e deverá ser feito e de que forma ser feito. Pode ser? Pode ser, então Cristina. até já. Até Cláudia, já. vamos a isto então. É diferente. É, não é, Cláudia? É, não é? Pois tens de explicar isso, Cristina, tu é que és a locutora. Pois, eu devia explicar isso no ar. Portanto, nós estamos no ar na mesma. Estás no ar na mesma. Estamos no ar na mesma, mas ninguém nos está a ouvir. Está um estamos a som é ouvir. que não é tão qualitativo. Então se eu quiser ter mais neira, não posso. Não podes, então ouvir tu a perguntar isso. Vais ter que baixar ligeiramente os teus sons, porque está mesmo no limite. Queres que eu baixe? Está mesmo no limite. Então vamos tirar o som, Vocês Cláudia. falam. Tira o som da sala. Pronto, enquanto aqui nós Não, estamos no não. intervalo da rádio. Baixas quando estamos a. Não, estamos mas lá. agora estão-nos a ouvir. Sim, Mas tira o som, corta o nosso som. Se vê-nos só é melhor. Então, mas eu queria explicar o que é que nós estamos a fazer. Mas já explicas. Então pronto, eu quero conversar contigo. Não, já tiraste o som. Mas tira. A Cristina não sente-se nada à vontade, de ser tão observada. Olha para isto, olha cá. Sabem que a Cristina Eu posso. tem anos e anos de experiência de rádio. Credo. E então ela não está habituada a ser vista ao mesmo tempo que fala. Então isto é tudo uma novidade aqui para a nossa Pois, Cristina. imagina que me sai daqui alguma coisa assim menos boa. Opa. Ainda estamos no ar a nível de som. Então, é assim. Cristina, tu relaxa. Vá. Então, nós hoje Eu mandei lá estamos... Nós hoje estamos a festejar o 7º aniversário do nosso programa Felicidade e Bem-Estar, que está a ser em direto para a Marinha TV. Muito obrigada pela assistência e o apoio técnico, Cláudio. E então, o que é que vocês também podem fazer connosco mais logo? É participar quando nós vamos abrir a garrafa de champanhe, que vai ser o nosso Rui, que é sempre o responsável por fazer isso todos os anos, já é uma tradição. E vamos também comer bolinho e vocês podem participar connosco. Quem quiser, tem aí também um copinho com alguma bebida e podem fazer tchim-tchim connosco em direto. Claro que não estão aqui diretamente connosco, mas através da transmissão energética e de som e de alegria, podem também ter este momento de partilha connosco, de fazerem parte aqui do nosso grupo, porque a verdade seja dita, Cristina, sem os nossos ouvintes, a gente não era nada. Claro que não, exatamente, é verdade. Sem os nossos ouvintes todos, nós não éramos nada, nem fazia sentido nós aqui estarmos. Eu costumo dizer que eu, para estar aqui, basta ter um ouvinte e saber que tenho um ouvinte, mas neste momento temos mais, não é, Cláudia? Mas eu vou aproveitar isto também para dizer, sem os ouvintes,
não era nada à rádio, como é natural, mas eu tenho que também dizer é que sentia que eu não era nada aqui. Melanie, É deixa de ser verdade, tonta. não, é verdade, eu tenho que falar nisto, porque verdade seja dita que este programa é um programa de mim e da Cristina. Eu estou muito grata à Cristina, quando ela há 7 anos aceitou a minha proposta de fazermos um programa de apoio da saúde mental e emocional em conjunto. A Cristina tem sido muito mais do que uma colega de trabalho, tem sido uma amiga maravilhosa, magnífica, tem-me apoiado imenso Como é que eu fico? ao longo dos meus 7 anos. É verdade, porque 7 anos é muito Olha, tempo, tu estás a Cristina. dizer, eu aqui com as câmaras, sabes como é que eu me interajo com isto? E contigo a dizer essas coisas, entretanto estou corada. Mas é importante tu saberes isso, porque 7 anos é muito tempo. Tu já- Sim, é um ciclo. É um ciclo. Nós fazemos ciclos E normalmente a nossa depois- vida são de 7 anos. E normalmente depois de 7 anos, o que é que Cláudio? acontece? Olha, o Cláudio fica aqui a olhar para nós e pensa assim, estas duas malucas, onde é que eu me inteira? Não, mas normalmente depois de 7 anos há muitos casamentos que até separam-se. Sim, porque é um ciclo. Os 7 anos é um ciclo, é um marco. E depois são 14, e depois é 21, e de 7 em 7 anos nós fazemos ciclos. E tu- Vamos para o ar, Vamos Melanie? para lá, vamos. Não, ainda não. Mais um. Não. Pronto, o que eu te queria dizer é que isso até é um pormenor engraçado por causa dos 7 anos. Tu sabias que em casais com filhos, exatamente depois destes 7 anos, até há literalmente uma descida hormonal da atração entre o próprio casal? Não sabia. E isso tem a ver com o facto que há muito tempo atrás, quando vivíamos noutras épocas mais primitivas, a criança, quando já tinha mais ou menos os seus 7 anos, Já podia ir à sua vida. podia ir à sua vida dentro da tribo, já era Exatamente. independente, já podia, no fundo, alimentar-se sozinha, e então não era necessário o casal ficar em conjunto. Muito bem. Mas como nós não temos filhos em comum, a nossa relação vai durar para sempre. Sim, exatamente. Não há 7 anos, nem 14, nem 21, nem nada disso. Entretanto, vamos para o ar, Cláudio. Pronto, vamos lá então, Melanie. Vamos para lá. Contigo e eu espero que fales comigo sincero. Vamos Vamos continuar continuar então com a nossa Melanie Simões e com a nossa conversa. Estamos em direto com a Marinha TV. O Cláudio está aqui connosco também. Entretanto, nós estivemos no ar, mas um som menos audível, não é? Aquilo que estava a passar na rádio não estava a passar na Marinha TV. É isso. Eu ainda pedi ao Cláudio para desligar, mas ele não desliga nada, deixa estar. Ele ri-se. Melanie, vamos continuar então com o nosso mapa dos sonhos. Vamos tentar perceber então o que é necessário para fazer o nosso mapa dos sonhos e quando é que nós o devemos começar a fazer. Sim, então, naturalmente o mapa dos sonhos requer sempre alguma reflexão da nossa parte, então não façam-no 10 minutos antes da meia-noite do 31 para o dia 1 de janeiro, não seria o momento mais indicado. Convém ser no momento em que tenham um pouco de tempo, se calhar assim meia hora, mais ou menos. Ou seja, não antes de ir para o emprego, se calhar também não quando voltam do emprego porque estão cansados, se calhar mais assim ao fim de semana, no momento em que estejam mais relaxados. Pois também é muito importante que seja num dia em que vocês sintam-se bem, ou seja, que sintam-se mais alegre, com mais confiança. Talvez no final de um banho, de uma reflexão, de uma respiração, acender uma velinha para criar um ambiente. Isso para quem é mais ligado, se calhar, a esse tipo de coisas e mais à espiritualidade, mas também há pessoas muito práticas que pensam isto já está a dar muito trabalho, Melanie, eu não quero fazer Sério? isto. Sim, então para quem sentir que consiga sintonizar com uma frequência mais, digamos, mais alegre, mais positiva, mais zen, fazendo o que tu acabaste de dizer, muito bem, podem no fazer, eu por acaso sou mais desse tipo de pessoa. Também no entanto, também há outras pessoas muito mais práticas, não é necessário fazerem isso tudo. É necessário sim estarem num dia bem dispostos, ou seja, com alguma alegria, com alguma confiança, para depois também, ao criarem no fundo o vosso mapa dos sonhos, poderem ter a capacidade para sonhar em grande. E isso então é muito importante. E às vezes as pessoas depois dizem, Melanie, mas eu nunca estou bem. Eu estou sempre triste, eu estou sempre em baixo. Isso acontece também. Essas pessoas também há de ter um dia, pelo menos, que sentem-se um bocadinho menos triste ou menos em baixo. E talvez a essas pessoas então fazer isso que eu acabei de dizer, porque vão fazer algo de diferente e ao fazer algo de diferente o resultado provavelmente irá ser diferente também. Exatamente.
Viste como tu consegues sempre entender-me lindamente? Eu entendo muito bem. Eu aprendi contigo. As coisas que eu sei, aprendi contigo. São estes os ensinamentos que tu nos vais deixando ao longo destes anos que depois tudo faz sentido no momento certo. A sério, Melanie. Para ti é tudo muito, muito prático porque isto é muito fácil porque este é o teu dia-a-dia. Mas na realidade tu deixas-nos muitas dicas para que nós ao longo das nossas vidas as podemos colocar em prática. E esta se calhar é uma dica, não é? Se nunca estamos bem, vamos tentar fazer algo diferente. Sim, vamos tentar cuidar de nós de alguma forma, ter uma caminhada na natureza, ter um banho em imersão, colocar uma musiquinha, exatamente. Uma velinha, um incenso com um bom cheirinho. Criar um melhor ambiente à nossa volta. Porque nós merecemos. Exatamente. Esta é uma frase minha, exatamente, porque nós merecemos. Eu costumo dizer, eu mereço o mundo, mesmo. Eu mereço tudo. Por isso mesmo, acho que é muito importante, todos nós merecemos. É exatamente isso, nós merecemos e foi exatamente o que tu acabaste de explicar. E essas pessoas que se calhar que nunca se sentem assim muito com o astral muito alto, é exatamente para essas que o mapa astral então ainda é mais indicado, exatamente para nós sairmos dessa energia vibracional. Então, nós para fazermos o mapa é importante termos algum tempo, uma meia hora para nós, é importante nós também sentirmos-nos mais alegres, mais confiantes naquele dia em que nós vamos fazer o mapa. É necessário um papel assim A3, assim maiorzinho, ou uma cartolina colorida, canetas, também algumas fotografias ou imagens que nós imprimimos do Google ou do Pinterest, e eu já vou explicar que tipo de imagens, porque antes disso tudo é importante, e por isso é que eu digo, a gente precisa se calhar ali meia horinha, antes disso tudo é importante nós fazermos a tal reflexão, que é o que é que eu realmente quero na minha vida? E isto é muito importante mesmo, porque quantas pessoas, e se calhar tu que estás-nos agora a ouvir, ou que estás-nos a ver, também sentes-te assim, quem é que não está preso se calhar há anos, ou há meses, na vida do dia-a-dia, numa espiral de piloto automático? Como que não vive, existe? Exatamente, sobrevive, já nem sonha, nem se lembra que não está a sonhar, já está tão preso à rotina, ao hábito, à estagnação, à falta de inspiração e criatividade, que já nem sequer passa pela cabeça de por que não fazer diferente, por que não fazer melhor, maior. Isso não quer dizer que a nossa vida seja medíocre naquele momento, mas mais no sentido porque é que não fazer diferente e maior e melhor, no sentido que eu sinta mais realizada. Maior e melhor não significa que tem que ser mais dinheiro ou ter um carro melhor. Basta dizer isto, eu quero viver e deixar de existir. Pronto, porque há muitas pessoas que só existem neste planeta, exatamente, não vivem. E então se nós colocarmos na nossa cabeça, não, eu quero viver. Eu não quero só existir, as coisas tornam-se diferentes. E é exatamente, Cristina, é isso que estás a dizer. E então é importante nós, antes de colocar a mão na massa, digamos, antes de colocar sequer palavras na cartolina e imprimir imagens, nós primeiro temos de entender o que é que eu realmente quero na vida. Eu quero viajar, eu quero ir a algum sítio específico, eu quero mudar de emprego, eu quero ir se calhar estudar, mudar de área, eu quero... a nível de divertimento pessoal, eu quero se calhar começar um curso de dança, ou quero começar alguma língua, aprender alguma língua nova, eu quero fazer mais amigos, eu quero dedicar mais à família. Qual é que é na verdade aquela prioridade, aquele sonho que eu neste momento acho que era importante para mim, para a minha realização pessoal e para a minha felicidade e para o meu bem-estar? E muitas pessoas simplesmente não sabem isso. Se nós perguntarmos a certas pessoas qual é que é o teu propósito, por exemplo, na vida, muitos dizem não sei. E aí também é muito importante nós desmistificar um pouco aquela questão do propósito, porque o propósito de vida não quer dizer que tenha que ser uma única coisa gigante. Eu costumo dizer às pessoas para desmistificar um pouco a palavra propósito, porque propósito pode ser meta, pode ser objetivo, pode ser sonho, pode ser missão, pode ser um resultado que eu gostaria de atingir. Então, utilizem uma palavra, e se calhar para as pessoas mais práticas, a palavra propósito está muito ligada à espiritualidade. Utilizem uma palavra que mais se encaixa na vossa essência, que se mais encaixa nas vossas características da vossa personalidade, e uma pessoa prática se calhar prefere a palavra meta, ou objetivo, ou resultado que eu gostaria de atingir. Usem essa palavra. E depois também não é necessário ser um resultado que eu queira atingir para a vida inteira. Eu posso ter propósitos de vida e resultados e metas do dia a dia.
eu posso ter um propósito de vida, porque eu hoje estou viva, e eu amanhã nem sei onde é que a gente vai andar, então hoje eu estou aqui, hoje eu estou viva, então o meu propósito de vida de hoje, do presente, do momento presente, pode ser simplesmente eu ter uma manhã maravilhosa contigo, nós festejarmos, cortarmos o nosso bolo, eu abraçar-te, criar boas memórias, criar um momento que me realiza, que me dê mais ânimo para o próximo ano vindouro inteiro, de eu continuar a trabalhar contigo, de toda a felicidade que tu me traz e que o programa e os ouvintes me trazem, e este pode ser o meu propósito do dia, ou a minha intenção que eu estabeleço de viver hoje. E então nós podemos criar propósitos do dia, da semana, do mês, do ano, do trimestre, é o que a pessoa quiser. Então, vamos imaginar, Melanie, alguém que quer fazer o seu mapa de sonhos. Sim. E eu já estou a ver que aquelas pessoas mais frágeis começam a fazer o seu mapa de sonhos e começam logo a dizer assim, não sou capaz, para que é que eu estou a fazer isto? Não faz sentido nenhum. Isto, quando isto acontece, o que é que se poderá fazer? Porque é assim, nós não podemos estar a fazer o nosso mapa de sonhos com este tipo de vibração, porque o universo entende frequências, nós somos energia e frequência. Sim. E nós não podemos estar a emitir este tipo de vibração, porque senão não vamos colher nada, não é? Exatamente. Isso, se isto acontecer, o que é que a pessoa poderá fazer? Sim, o que tu explicaste foi a nível da física quântica, sim, mais a nível da espiritualidade. Eu vou dar o meu parecer mais psicológico, mas é completamente igual ao teu, só que vou usar palavras diferentes. Palavras técnicas. De doutora Melanie. Palavras diferentes. Para nós não confundirmos as coisas. Exatamente. Apesar de eu acreditar em tudo o que tu disseste, mas a minha função aqui é mais psicóloga, sim. É mais psicóloga e coach. E então, é claro que quando eu começo um mapa dos sonhos, como disse há pouco, era essencial eu estar num dia confiante e me sentir bem. No entanto, se eu não conseguir ter essa emoção, essa ideia, é importante eu entender que existem determinados processos mentais, ou seja, a minha mente vai me ajudar. Em que sentido? No sentido que eu disse há pouco, quando eu colocar aquele mapa dos sonhos num sítio onde eu olho para ele de forma diária, várias vezes ao dia, em que eu leia de forma diária, várias vezes ao dia, as palavras que estão naquele mapa dos sonhos, a gente já vai falar que tipo de palavras é que vão ser essas. A minha mente vai começar a entrar num processo de acreditar e de querer fazer acontecer o que está naquele mapa. Então, isto é psicologia positiva e tem a ver com as afirmações positivas. A nossa mente aprende por aprendizagem, e eu acho que qualquer pessoa sabe, mesmo que aquela que não estudou, mas à partida qualquer pessoa tirou uma carta de condução, nós pedimos ao código, nós fazemos aquelas folhas N vezes. Porquê? Quanto mais repetimos aquelas folhas, quanto mais estudamos, mais a minha mente interioriza, mais eu sou capaz do que eu preciso para passar, por exemplo, na carta de condução. O mapa dos sonhos é exatamente o mesmo. Quanto mais eu olhar para ele, quanto mais eu ler as palavras que estão nele, quanto mais eu visualizo as imagens que estão nele, mais a minha mente vai interiorizar a mensagem e mais eu vou me sentir capaz, de acordo com a frequência e a vibração energética, que as palavras, as imagens me estão a transmitir. Então, mesmo que tu começas não com muita fé, eu quero que tu tenhas fé no que eu te estou a dizer, que está cientificamente estudado, que é que ao longo do processo da visualização do teu mapa, tu vais entrar naquela frequência. Pergunto eu, este mapa é para ser feito num dia só ou podemos fazer este mapa durante uma semana? Não, convém ser, nós podemos dividir o mapa no sentido de secções. Vou passar então para a estruturação para responder à tua pergunta. Sim. Então, nós temos a folha. No meio da folha, nós colocamos o nosso nome e a nossa data de nascimento. Mesmo no sentido de... tu se calhar agora dirias para o universo sintonizar-se com a minha vibração, mas a psicóloga o que diz é para eu realmente ter a noção que aquilo é para mim. Então, e tem que ser no centro da folha, porque no centro da folha é que está a virtude. Está a virtude e está o meu maior foco. Exatamente. O que é importante para nós? Está sempre no centro. Pronto. É onde vai a minha canalização do meu foco. Exato. Então, no centro da folha, eu vou meter o meu nome e a minha data de nascimento. E eu posso escrever as palavras eu sou. Ou seja, eu sou a Melanie e meto a data de nascimento. Porque tudo o que na psicologia segue as palavras, tudo o que na mente segue as palavras eu sou, eu já estou a induzir o meu processo mental no sentido que o que vai estar naquela folha é o que eu já sou. Porque a mente não entende uma questão de tempo, ela não entende eu vou ser isto amanhã.
Para a mente é indiferente ser amanhã ou ser daqui a 20 anos. Porque o tempo É igual, não existe para a mente. Exatamente. A mente, aliás, o tempo é uma coisa muito recente. E muito nossa. É muito nossa, porque há 5.000 anos atrás não havia tempo. Eu comia quando tinha fome, eu levantava-me quando o sol levantava-se, nós íamos deitar-nos quando o sol descia, ou seja, não havia aquele meio-dia e 17 minutos. Isso não existia nessa altura. Então o tempo é uma coisa muito relativa e para a nossa mente não faz sentido algum. Quando nós vivíamos no meio do mato, na floresta, há, sei lá, 100.000 anos atrás, a gente estava lá encostados à bananeira, a comer umas folhinhas, umas raízes e... Não existia tempo. Não existia, o dia era todo igual, era sempre tudo o mesmo. O tempo que poderia existir era as estações, era uma pessoa ter a noção que tínhamos agora, se calhar, começar a colher mais alimentar-nos alimentos. melhor, porque entretanto vem lá frio, porque o próprio clima avisa-nos e dá-nos sinais que entretanto vem frio, entretanto vem vento. Ou seja, o tempo é algo muito nosso. Muito nosso da sociedade moderna. Então, eu vivo sempre no hoje, a minha mente vive no hoje. E agora perdi-me. Sim. Era para dizer o quê? Era para tu dizeres que no eu sou... exatamente. E no eu sou, eu já estou no fundo a transmitir à minha mente que eu já sou aquilo, sim, agora. Agora, exatamente. Não que eu vou querer ser aquilo amanhã, mas que eu já estou a ser aquilo. Então quando eu olho para aquilo... nós podemos dizer, eu se calhar vou ser capaz. Jamais. Jamais. Isso não podemos dizer. Por isso é que a gente escreve eu sou, metemos o nosso nome, pronto. Eu sou Melanie e o nome, ou sou Cristina, ou sou Cláudio, que as pessoas estão aqui agora em estúdio. De um círculo fechado. É como nós queremos, podemos fazer um círculo fechado, quem quiser, mas não é necessário. É importante é que esteja no centro da folha. O que vem logo por baixo do centro, ou seja, logo por baixo do nome, porque nós não vamos ocupar ali o espaço todo do centro, vamos ocupar algum sítio no centro e logo por baixo do nome, logo por baixo do eu sou Melanie, data de nascimento, eu vou colocar a imagem que é o meu sonho prioritário, aquilo que eu realmente quero atingir, aquilo que é o meu maior foco, ou seja, na reflexão anterior, quando eu fui ver o que é que eu quero, o que é que eu não quero e posso fazer uma lista, e se calhar tive uma lista de 20 sonhos, 20 metas, objetivos, resultados que eu gostava de realizar e concretizar no ano vindouro, eu vou escolher daqueles 20 qual é que é realmente aquele que eu quero mesmo atingir. E às vezes as pessoas não sabem escolher e então eu digo sempre uma dica muito prática que é, imaginando que agora viesse uma fada madrinha dos sonhos, das histórias e nos dissesse, eu posso sim realizar um único desejo, só um. Qual é que era a minha prioridade? E assim normalmente nós já conseguimos muito mais facilmente para mim é difícil. Escolher. Para ti não é difícil? Não. Eu tenho um. Tens um? Tenho vários, mas tenho um prioritário. Eu não tenho. Tu tenho. Tens, Cláudio, um sonho prioritário? Se calhar também não tenho. Porque não refletem. Certeza se calhar não temos tempo para isso, não é, Cláudio? Não é só ouvir-me, é fazer, é colocar. Pronto, exatamente, fazer acontecer. Mas pronto, por baixo do nome do eu sou Melanie, data de nascimento, vocês colocam a imagem do vosso sonho que é prioridade. Pronto. É isso que nós fazemos. Depois, o que é que fazemos além desse sonho? Há outros sonhos, como tu muito bem disseste, resultados, objetivos que nós queiramos, metas, intenções. Nós então, do centro, fazemos umas linhas, tipo como se fosse um sol, fazemos umas linhas para o lado, porque tudo está interligado, a minha vida está toda interligada e isto é muito importante para as pessoas também terem a noção que é possível ter tudo. Sim, é muito possível, porque as pessoas ouvem muitas vezes não é possível ter tudo, ou quem tem dinheiro não tem saúde, ou quem tem saúde não tem amor, coisas do género. Isso não corresponde à verdade, é tudo uma questão do processamento mental. Se eu dou os comandos que eu dou à minha mente é que eu posso ter tudo, eu posso ter tudo. Simples e que eu sou capaz. E que eu sou capaz. Se sim. A, B ou C foi capaz, eu também vou ser capaz. É só dedicar-me da forma que a outra pessoa se dedicou. Basta. Exatamente. Então então podemos fazer o tal círculo que tu disseste, à volta do eu sou e do nome e daquele sonho principal e depois fazemos uns riscos como se fosse os raizinhos de sol, os raizinhos de luz que conectam a nossa vida, o nosso sonho principal ao resto do que nós gostamos de ter. E metemos então imagens, quanto mais colorido, quanto mais emoção vos transmitem, melhor. Metemos as imagens então à volta do nosso sol, no centro, e
nós podemos subdividir a folha e depois, por exemplo, em secção de saúde, secção profissional, secção do amor, secção de família. Isso depois depende se nós temos sonhos que façam parte de diferentes áreas, podemos dividir dessa forma, mas também podemos ter sonhos que façam todos parte da mesma área, por exemplo, e então não é necessário dividir, por exemplo, por secções. Por exemplo, estou muito bem realizada em todas as áreas, só a saúde é que não está muito bem. Pronto. Então, se é no meu mapa dos sonhos, se é a saúde a minha prioridade, vou focar-me na saúde. Vamos focar-nos na saúde. Pronto, eu sou é a palavra-chave. E Sim. depois, que outro tipo de palavras podemos utilizar? Sim, por exemplo, da saúde. Vamos usar, por exemplo, a saúde. Imaginando que a pessoa está doente e quer se curar. Então, é fundamental metermos no meio ou a palavra, mas quando digo a palavra não é a lápis fininho escrever saúde, é uma palavra em letras, sei lá, douradas, brilhantes, algo porque que a nossa mente gosta. A nossa mente gosta, algo que sobressaia, porque a nossa mente trabalha com a linguagem das imagens, das visualizações. Não se esqueçam que quando nós estamos a sonhar, quem está a conectar-se connosco quando estamos a sonhar é o nosso coração, a nossa alma, para as pessoas mais espirituais. É o nosso coração, o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente funciona através da transmissão de imagens. Só para terem uma noção, há imagens que são tão características e fazem tanto parte do nosso ADN que, independentemente da Melania sonhar aqui em Portugal ou um índio na Austrália dos aborígenes, se sonhar, por exemplo, com uma árvore, significa exatamente o mesmo a nível da interpretação dos sonhos, porque são imagens muito ancestrais. Então, a linguagem do nosso mais profundo, do nosso coração, são as imagens. Então, é muito importante que nós usamos isso no nosso mapa dos sonhos, as imagens. Então, é importante eu, por exemplo, para também ter uma conexão mais emocional, eu posso, por exemplo, colocar no centro a palavra saúde, mas também, por exemplo, uma imagem, uma fotografia minha quando eu era saudável. Por exemplo, quando eu estava 100% na força da minha energia total e colocar, por exemplo, essa fotografia. Ou umas férias que eu passei muito boas e que estava muito feliz, por exemplo, porque Sim. uma pessoa sem saúde provavelmente não está muito feliz, não é? Então podemos colocar nós numas férias muito felizes, por exemplo, toda a gente tem essas fotografias. Sim, mas convém a fotografia ser quando não umas férias onde estive feliz, mas doente. Ou seja, se nós trabalharmos a saúde, lembra-te, mais objetivo, mais específico possível. Felicidade, o nosso rosto a rir. O nosso rosto a rir, mas convém ser numa época em que eu era saudável. Sim. Está bem? Se nós estivéssemos de férias, estamos saudáveis, penso eu. Não, há pessoas que podem ir de férias e estão doentes Sim, fisicamente. Mas não Isto ia buscar essa fotografia nunca, pronto. Mas disseste tu, mas nós temos de ser claros para aqui, para Pois, os nossos é verdade, ouvintes e espectadores. Agora, imaginando que é o amor, por exemplo, eu disse há pouco, não vão pôr lá a fotografia da pessoa com quem vocês gostassem de namorar. Não, porque nós não influenciamos a vida do outro. Nem com o nosso ex-marido. Exatamente. Também não vamos colocar. Não, também não vamos buscar o passado. Pronto. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar imagens, por exemplo, do Google ou do Pinterest, que sejam mais abrangentes, mas que captam aquela emoção. Eu posso, por exemplo, colocar uma imagem de, por exemplo, duas mãos dadas e que simbolizam para mim o amor, a união, ter alguém que se preocupa comigo. Então eu posso escolher imagens que representam a emoção que eu gostaria de sentir, porque quando a gente deseja determinada pessoa, nós não sabemos se aquela pessoa realmente é adequada para nós, porque muitas vezes nós, ou a maioria das vezes, nós projetamos o que nós queremos no outro, e o outro muitas vezes não corresponde a essa realidade, nem a essa expectativa que nós temos dele, então nem pode ser se calhar a pessoa adequada para mim. Então o importante para colocar no mapa dos sonhos, para eu sintonizar-me com a emoção, a energia que eu realmente necessito para atrair o amor e criar o amor na minha vida, é eu colocar imagens que representam a minha emoção, que representam a felicidade que eu quero sentir. E então aí eu posso pôr fotos de felicidade, posso pôr fotografias de casais, fotografias que me transmitem sim, é isto que eu quero e que me transmitem a emoção que eu quero sentir, a felicidade que eu quero sentir. E aí também convém depois fazer aquelas afirmações que tu disseste há pouco. Eu escrever, lembram-se que a mente pensa só no presente, não existe tempo, então para além da palavra do eu sou no centro, eu aí posso escrever eu sou feliz.
Eu sinto-me rodeada por amor. Ajuda-me aí, Cristina, mais palavras de saúde ou de amor. Para o Eu exemplo. adoro a vida que tenho. Eu adoro a vida que tenho. Eu nesta vida sou feliz e não existe só. Não, já não O se não pode não se pode pôr. Não. Disseste muito bem. A Cristina agora fez uma coisa que é muito importante. Não podemos colocar frases com a palavra não, exatamente. porque a mente não associa a palavra não. Então, se eu, por exemplo, escrevo eu não quero ser triste, Pois, não pode. o que fica lá na mente É o triste. É o quero ser triste. Exatamente. Então, nós temos sempre verbalizar pela positiva e afirmações positivas. Então, eu não quero ser triste é eu sou feliz. Eu mereço ser feliz. Eu já sou feliz. Ou eu já sou sou feliz. merecedora. Sim. Então, eu mereço ser feliz, já parece mais para o futuro. Sim, oh, sim. o meu set aqui a cair. Então, está a desmaiar o nosso número. Olha, por falar em sete e em cor, essa cor amarela tem alguma conexão? Pergunto eu. Sim, eu trouxe o 7 e o amarelo no sentido da alegria, de representar também um pouco o amarelo está ligado ao dourado. E ao sol, à luz, sol, ao brilho. à luz, à abundância, e foi Pronto. por isso que veio o 7. Pronto, Sim. exatamente. Em amarelinhos, em brilhantes. Quem nos está a ver, provavelmente consegue ver o bolo. Dá para ver o bolo, Cláudia? Está à minha Pronto. frente, tudo montado, o cenário. Dá para ver o bolo e já perceberam que o bolo é muito clarinho e tem um 7 em amarelo. Sim. Pronto, este amarelo é mesmo para nos dar a luz Sim. e para dar a boa vibração para que nós no ano 2022, 2023 e 2024 E por e em por diante. adiante aqui estejamos novamente, não é, Melanie? Exatamente. E é um set que tem uns brilhantes, não se vê na câmara, mas tem brilhantes porque eu quero mesmo que o nosso ano seja iluminado e com muito brilho. Pronto, então é assim, neste mapa dos sonhos está praticamente feito, não é? O que tu já nos explicaste, o mapa já está praticamente feito, vamos colocá-lo num sítio estratégico. Exatamente. Pode ser na casa de banho, Pode? no Bota. espelho, nós passamos tanto tempo na casa de banho a lavar dentes. Isto foi, eu agora tenho que me rir porque nós passámos de uma conversa do bolo para a casa de banho. É assim, nós somos práticas. Mas, por exemplo, na casa de banho é quando nós estamos mesmo connosco. Não, porque mas agora disseste estamos no quarto, Sim. alguém nos chama, há sempre uma distração. Mas tu há uma disseste agora televisão uma ligada. grande verdade, porque a maior parte das pessoas, quando vai à casa de banho, faz o quê? Está ao telemóvel. Vai à casa de banho e põe-se ao telemóvel. E faz o quê? Vai ver as redes sociais. E o que é que vê nas redes sociais? A vida dos outros, as conquistas dos outros, os sonhos realizados dos outros. Muitos, Ou não realizados. Ou não, Porque é aquilo que nos querem mostrar, não é? As exatamente, redes mas sociais. assim, com muitos filtros, lá Sim, está, sim, muita sim. coisa. Mas coisas boas. Coisas boas, mas com muitos filtros, com muita ilusão também, porque é como tu dizes, às vezes há muitas fraudes nas redes sociais. E o que é que acontece? Eu entro numa espiral de comparar-me. Eu não tenho isso, ele é que tem sorte. Pois, se eu tivesse alguém que me ajudasse, se eu tivesse o tornado, e começámos a entrar numa espiral tóxica de pensamentos e sentimentos. Então, a casa de banho, tu realmente tiveste uma excelente ideia. A casa de banho é um ótimo sítio em colar, mesmo em frente. Se eu tiver uma parede, mesmo em frente à sanita. Ou então na porta da casa de banho. Mas aí depois não vês quando estás na sanita. Na minha vê. Na tua vez, Na pronto. tua, Cláudio, vê-se. Vê? Também se vê? Na minha não sei, pronto, na tua vez. Pronto, Opa, nas que casas conversa. de banho, nas casas de banho mais comuns, Isso. provavelmente estamos na sanita e conseguimos visualizar a porta. Pronto, mas Então, na porta da independentemente casa de seja banho, a porta ou a parede, Isso. colocar lá a nossa cartolina grande e em vez de estar a perder 5 minutos todos os dias nas redes sociais e ver a vida a acontecer nos outros, olhar 5 minutos para o nosso mapa de sonhos e analisar o que lá está, focar, visualizar, ler as palavras em voz alta. É muito importante nós também verbalizar, ler eu sou a Melanie, o meu sonho é ir a Paris, se tiver por exemplo lá a Torre Eiffel, eu estou rodeada de amor. E quando eu estou a olhar por exemplo para a imagem das mãos dadas, para quem quer por exemplo encontrar o amor no ano novo ou para quem quer sentir novamente amor na própria relação, tentar então sintonizar-se com essa energia, fechar os olhos, por exemplo, e visualizar literalmente como seria se isto acontecesse, que emoção é que eu estaria a sentir e senti-la. Provavelmente a primeira vez vai ser estranho.
nós ao olhar para o nosso mapa dos sonhos, ainda por cima se for na casa de banho, vai ser muito estranho, porque é algo que a nossa mente não está habituada, não é? Mas depois provavelmente vai funcionar. Provavelmente não, vai funcionar porque é o que tu disseste, quando a gente vê todos os dias um determinado estímulo, nós para criar um hábito precisamos mais ou menos 21 dias. Eu costumo dizer assim, nós para realizar o nosso sonho, o que é que necessitamos? Acreditar muito nele. Sabes que eu sou daquele tempo que acredito no Pai Natal. Sim. E é assim, e as conquistas que eu tenho feito ao longo da minha vida é porque eu acredito muito. E quando eu acredito à séria. Porque lá está, quando E tu nós também, temos... Melanie? Sim, eu sem dúvida. Quando nós temos fé, quando sentimos fé, e fé não tem que ser religiosa. Claro que não. Eu sou tudo, eu sou religiosa, espiritual toda, mas não é preciso, isto para as pessoas mais práticas que não sejam religiosas ou espirituais. Claro, eu também não sou nada. Fé é sou confiança e pelo menos ter confiança em mim, confiança que eu sou capaz, que eu vou conseguir. E a minha mente fica completamente convencida, e quando a minha mente está convencida e acredita, ela assume aquilo como emprego, como tarefa de ter que realizar aquilo, e ela vai induzir em mim as ações, decisões, comportamentos necessários para eu ir por esse caminho. Vamos terminar? É para terminar? É. Não, para, deixa-me dizer mais um pormenor. Então, o mapa, qual é a melhor altura para fazer o mapa? Eu tinha dito que era no momento em que estamos relaxadas, em que temos algum tempo para refletir e em que nós sentimos-nos mais em alta a nível da nossa emoção. Agora, isto para quem é um pouco mais espiritual ou ligado à natureza, convém ser num dia de lua nova ou em lua crescente. Isso é um pormenor para tu também ficares feliz. Sim, porque a lua nova é a lua dos recomeços. Exatamente. É a lua onde nós podemos semear para depois um dia vir colher. E isso para o ser humano agora da sociedade moderna pode soar tudo muito estranho e esquisito. Mas não, porque já os nossos antepassados se regiam pelas luas para conseguir fazer os seus cultivos. Exatamente. O próprio mar, com a lua, tem grandes revoltas também. Porque... E cresce e diminui, e temos maré cheia e maré vazia. Olha e lá. por alguma razão existe o borda d'água há anos e anos. Há alturas certas para plantar as couves, as cenouras. Então isto não é espiritualidade, isto é uma ciência por si só. Então a lua nova já é este sábado, dia 4. Sábado, dia 4, nós vamos ter uma excelente lua nova. Olha, nem Posso por acaso, dizer-vos é um sábado, a pessoa tem tempo, é lua nova. E não só. Então. Esta lua nova vem com eclipse solar. Nós tivemos uma lua cheia que foi regida pelo eclipse lunar, não sei se tu soubeste, se calhar soubeste e passou-te ao lado. Não é da minha área, isto agora é a área da Cristina. E agora vamos ter uma lua nova que vem regida pelo eclipse solar. Por isso é uma lua nova muito cheia, é a última lua nova deste ano de 2021. Então é perfeita, Claro, perfeita sim. para o nosso mapa da astral. Exatamente. Compram cartolina, lápis Façam de cor, tudo. façam as imagens, as reflexões para no sábado pôr em mãos e à obra. colocar em prática, porque é a última lua nova, a próxima lua nova já será no ano de 2022. Por isso, este ano é a última lua nova do ano de 2021, é a altura de nós limparmos e semearmos aquilo que queremos para que depois no próximo ano 2022 podermos colher. Olha, ótimo, estás a ver como foi importante esta, não fazia a ideia e agora os nossos ouvintes e os nossos espectadores também já sabem. Eu não sei, lá está, como isto é sempre muito reduzido a nível de tempo, quem tenha mais perguntas sobre o mapa dos sonhos pode sempre escrever-me na Clínica da Psicologia no Facebook ou no Instagram, Melanie Simões Oficial, podem-me escrever, colocar as vossas dúvidas e eu depois irei responder. Muito bem. Melanie, um Beijinho Entretanto, aos nossos ouvintes. E vamos agora à festa. À festa. Exatamente, vamos à festa. Eu volto amanhã às 9 em ponto com mais 3 horas de muita música, entre as 9 e o meio-dia. Estou por cá todos os dias com as manhãs da rádio. E no sim. Facebook continuamos diretos para a festa. É isso, Cláudio, nós ficamos em direto. Pronto, vamos ficar em Na direto. Marinha TV. Exatamente, no Facebook é só acederem ao link da Marinha TV, nós estamos por lá e lá vamos continuar a fazer a nossa festa, a cantar os parabéns e a fazer essas coisinhas todas, não é? E luzinhas. E fogo Melanie, artifício. Ok, Cláudia, obrigada por ter estado uma vez mais connosco. Um Melanie, beijinho grande. Até de hoje a 8 dias. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau. Vamos terminar em grande, vamos terminar com a música de Tony Carreira, chama-se Para Sempre. Esta é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi este ano. Ele canta com alma, canta com coração e passa-nos uma grande mensagem. Vamos ouvir Para Sempre.
Não sei se sou. Não sabias, Melanie? Eu não sabia o quê. Tem som? Quer esta semana? Não, mas acho maravilhoso. Sim. Já viste como o universo conspira sempre ao nosso favor? Estamos em sintonia É verdade, total. é verdade. Uma pessoa trazer este tema e depois tu estás a dizer, e eu dizer que o melhor dia, até mesmo a lua nova, a lua crescente, É. tu dizes que é no sábado. É no sábado, este sábado, a lua nova. Com eclipse. Com eclipse solar. Porque se fosse Toda a um luz eclipse mais alta. lunar, podia não ser uma lua nova tão clara. Eu vou também ter que fazer o meu, então. Eu faço sempre. Vou fazer o meu. Deixa-me espreitar aqui. Posso espreitar? Agora está o plano. Ah, está o plano de tudo. Vou chamar o Luizinho para a festa. Estou aqui. Esta música é mesmo bonita. Vou chamar o Luiz e o José. Eu não tenho. Feitinhos pessoais. Com os pés. Não, ali daquele lado. Porque eu estou a olhar para a Melanie e nem sei se eu estou a olhar para ela ou para a câmara, não é? Diz? Estou a olhar para a câmara daquele lado deste. Vamos agora. Olha, precisam de fósforos. Vocês têm fósforos? Esqueci dos fósforos. Ninguém vai falar que isto é tudo saudável. Vocês têm de fósforos? Esqueci-me dos fósforos. Lá está. Eu, como não sou fumadora, nunca ando com fósforos. Vamos, pronto, anda para aqui, cadeirinha, então a gente vai sempre juntas. Espera, deixa eu ver se isto está automático. Estou aqui. Tá? Queres passar? Espera, eu faço aqui. Mas tu ainda vais fazer um intervalo, vais falando? Não, já terminou. Bom, então Lindo! sim, nós guardanapos de Natal, de tudo. Isto é o quê? Eu depois não sei, eu acho que isso é tipo uma cena que faz assim muito fogo artifício, mas eu nunca usei isso e estava com um bocado de medo. Eu não sei bem o que vai sair daqui. Está muito giro. Então, olha aqui, tudo lindo. Tudo muito bonito, com frutas. É pão de ló e folhado com molho russo. Não foi o que tu pediste, que era russo. Sim. Está muito lindo. Foi ao continente. Anda cá! Anda cá, Ruizinho! Anda, Rui, tens a beber champanhe. Há de É do beber chefe. champanhe já? Ou primeiro cantamos? Depois eu estou testada. Covid. Nós estamos testadas. Além de vacinadas, estamos testadas. pois, com certeza. Mas tu achas que a gente não vem preparados para a festa? Se Melanie algo não tem falta, é os casos falsitos. Exatamente, toca aí que é pelo nariz. Vai. Que é do chefe? Não sei, tens de chamá-lo. Eu sou melhor para os És tu. A primeira cantamos. Podes ter um filho, desejas, podes fazer amigos, Deixa lá ver. desenhar um novo prato, contar novas histórias, relembrar o passado, desfrutar do mundo. Podes Está cheio, olha, o meu também vai com o mesmo caminho. 2021, casa com Centro 21. Made in Eventos. Podes, mas tu também vais comer bolinho, não é? Anda cá, Cláudia, ele vem. Estás sempre escondida. Batizados,
festas de Queres o quê? aniversário. Não precisam de ver. Não, nem precisam de Não ver. vivam conhecem do lá. O Cláudio é aqui o nosso apoio técnico da Marinha TV. Você sonha. Nossa. Ele nem sabia que vinha hoje para a festa, certo, Cláudio? Certíssimo. Não fazia ideia. 339 73 Cuidado com o piso. Pensavas que só vinhas trabalhar? Estamos em direto, Roizinho. 19 horas, mais uma grande noite de fados com jantar no restaurante. Anda, Cristina, meu amor. Fui buscar o chefe. Anda, Cláudio. João Crocker, Carla Arcantes, Fernando Albano, Bernardo. Apontam para nós, vamos para aqui. Espera, a luzinha. Estou penteada. Ruizinho, estou penteada. Espera lá, deixa-me ao menos ver. Anda cá, para o pé de mim. No restaurante Taverna do Fado, restaurante típico Não, falta. Ah, espera, falta o... Anda cá, o chefe. 968-289-152. Boa tarde. Visita-nos. RCM. Preparadas? Não dá, anda cá, estou a ser. Não, não, fazemos as duas. Anda cá, a nossa luz. Na bela. 244 50 26 28. Ah, já está. Muito bem. Parabéns a você nesta data querida. Cláudio, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o programa Felicidade. Uma salva de Pronto, o que é que eu pensei? O que é que tu pensaste? Pensei em luz. Eu não pensei em nada, pensei que vou ver uma Eu fatia. pensei. Eu ia falar com o mapa dos sonhos e tu vou comer uma fatia de bolo. Está delicioso. Ela só quer a bolo. Queres abrir? Corta. Então vais abrir tu? Ela só quer a bolo. Tira uma fotografia a ele. Vai lá, Roizinho. Assinante. Tira a máscara, Tosé. Nós estamos testados e vacinados e tudo mais alguma coisa. Mas ele não está. Está. Eu tenho bonito. Saiba como em www.jornaldamarinha.pt ou ligue para o 244 50. Olha, tu vais sujar alguma de nós. Não, sujar não quero nada. Olha, cuidado para trás em linha Não sei o reta. que é que vocês estão a fazer sentados. Porque devíamos estar em pé. Então, mas a gente queria que já tiraste os fotos do livro. Já, vale. A gente nem olhava para lá. Não, vai, meu Deus. Espera lá, tirar em pé. É para ela agarrar os copos e ele encher. Exatamente. Já está. Ai, mas olha que o que é que nós éramos sem o nosso wedding planner, Rui? Ele precisava abrir isto sem fazer espetáculos e um espetáculo. Nós se juntei sempre os melhores. São muitos anos. Abre garrafas de champanhe. Ou essa já não fazia com. Programa da Ela é nova, eu comprei ontem. Sexta-feira de cada mês, às 18 horas. O programa Casa das Coletividades tem os seguintes apoios: Junta Freguesia da Marinha Grande e PC Farma. Mingas com grandes promoções em todos os artigos. Na decoração, Mas ainda pode ver. Nós guardamos. Já vocês faturas todas. super descontos móveis de Mingas. Na Moita, Estrada Marinha Grande, Nazaré. Olha, que bom. Aquilo é 5. Energeticamente é um número muito bom. Temos os 4 elementos. O espírito. Vês? Que bom. Olha, eu queria agradecer a toda a equipa por maturarem estes anos todos. Ai, é delicioso. O que é isto? É morango, é champanhe de morango. É de espumantes. É champanhe. Eu digo sempre champanhe. Vítor Escapos, montagem. Nós é que temos que agradecer, Melanie. Bom, não? Há 7 anos, quem diria que hoje estivéssemos aqui, não é? Sim, é verdade. Nunca ninguém imaginou que pudéssemos estar aqui 7 anos depois. E aquilo que eu desejo, Vítor Escapos, penso que é recíproco, é que estejamos pelo menos mais 7 anos. Mais 7, é verdade. Tá bem? Exatamente. É mais outro ciclo. É outro E ciclo. dentro de 7 anos vamos renovar os votos, Exatamente. não é? Muito bem. Corta o bolo. Quando tu queres é comer bolo. Eu quero é bolo. Pode espetar, claro. Dança e muito mais. Dias 11 e 12 de Vamos nos despedir. O Império Marinhense. Ui, pera lá. Visite-nos. Então vá. Qual é o meu? O meu ali? De Natal. Temos muitas sugestões para si e este Bom dia para todos. Tchau, tchau. Tchau. organização